E aí, pessoal do terceiro, tudo bem? Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, espero que dê certo. Eu vou mostrar um pequeno vídeo, resumo do conteúdo de Grécia para vocês. Não vai ser a mesma coisa da videoconferência, né, que nós vamos fazer ao vivo, mas já é um passo importante porque vai ficar gravado aqui. A aula, a videoconferência eu não vou gravar, nós vamos falar de outras questões, então eu prefiro que aqui seja mesmo voltado só para esse resumo e lá eu falo com mais detalhes, tudo bem? Vamos para esse teste aqui então, espero que dê certo. É isso aí, vamos lá. Projetar aqui a tela para vocês que vão ver o tal da Grécia tudo, e nessas aulas eu quero pelo menos avançar o máximo que eu puder desse conteúdo. Estou aqui burlando o sistema, fazendo duas chamadas aqui ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, pessoas. Tela cheia. Na primeira live, né, do primeiro encontro que nós tivemos aí, nós conversamos sobre a Grécia. Na verdade, foi a primeira postagem do YouTube sobre o conteúdo de Grécia, né? Agora eu vou terminar ele. Então vamos lá, esse aí foi um slidezinho que eu fiz bacana aí no Prezi também, deu certo, gosto de utilizar ele sempre. Então vamos lá. Dos períodos que vocês vão ver como pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, o pré-homérico é a formação dos primeiros grupos que vieram ali do norte da Europa. Nós já falamos sobre isso, né? Aqueus, eólios e jônios, eles ocuparam a região da Grécia, que é conhecido como Hélade. Eles também são conhecidos como helenos, então eles não são tidos como o povo tradicional da Grécia, eles são conhecidos como um povo, digamos assim, típico de sua cultura e que formou ela aos poucos, mas essa é uma cultura que foi transformada ao longo dos séculos. Então, esses povos aí que vocês estão vendo ocuparam. Nós tivemos uma transição que é o período homérico, que é depois de os dórios invadirem essa região, e aí a cultura escrita, que era das tribos de cidades como Micenas e da ilha de Creta, acabaram desaparecendo, só ficou a cultura oral, e isso daí é dos contos de Ilíada e de Odisseia. O período arcaico é quando vai se formar pequenos grupos familiares conhecidos como guenos. Esses guenos eles vão crescer até se tornarem juntarem com outros guenos e formarem tribos. As tribos vão se transformar em frátrias e as frátrias vão se transformar em cidades, aí vai ser a cidade-estado. O período clássico é o período de auge da cultura grega, tanto de cidades de Esparta como Atenas, e elas vão chegar nesse período máximo da cultura e de autonomia, de poder político, econômico, social, e vai ser destruído aos poucos por conta de guerras internas. E aí nós vamos entrar para o período helenístico, que é o fim das cidades-estados e formação do reino, que foi conquistado ali pelo Filipe da Macedônia, e o filho dele, que é Alexandre, ocupa e vai conquistar outros lugares do mundo, principalmente a região mais do Oriente, que é o período chamado helenístico, fazem que a cultura grega, a cultura da polis vai ser difundida. Então esse aí é o período que nós vamos ter. Sobre a Grécia, um dos pontos mais marcantes é que é uma civilização que tem muita influência até hoje na nossa sociedade. Há exemplos de democracia, cidadania, filosofia, teatro, todos esses são noções que nós viemos herdar desses gregos, então é muito valorizado, às vezes até excessivamente, né? Outros povos seriam considerados atrasados e os gregos e romanos seriam os mais avançados, mas nem sempre é assim. Da região que nós vamos ter da Grécia, é essa daí, a Península Balcânica. O que vocês estão vendo de roxo é onde vai ficar Esparta, que é a região do Peloponeso, que tem até o nome de uma guerra, que é a Guerra Civil dos Gregos, é chamada Guerra do Peloponeso. Nós vamos ter a região da Ática, onde vai ficar Atenas. Nós temos a região também de outras, da porção da Ásia ali, onde vai ficar, onde possivelmente foi Troia, e tem algumas cidades ali também na costa, né, do Mar Egeu. Tem no sul da Itália tem a Magna Grécia, que alguns povos gregos eles vão colonizar o sul da Itália e depois vão influenciar inclusive na fundação de Roma, e tem a ilha ali no meio do mar Mediterrâneo, que é a ilha de Creta, é um dos berços da civilização grega,
elas influenciaram o povo grego e tiveram, a ilha de Creta, ela teve contato também com os povos do norte da África, ali, nordeste da África, como os egípcios, com a região da Mesopotâmia também, né? Então a circulação ali de economia através do mercado do Mediterrâneo influenciou muito a cultura de Creta, que influenciou os povos do continente ali, da Península Balcânica. Um outro elemento aí é o relevo montanhoso, é o que vai influenciar as cidades serem independentes entre si, dificilmente é um relevo muito acidentado, os gregos tinham contato com outros povos com constância, e até entre eles, então influenciou que eles ficassem, assim, digamos, independentes, né, entre si. Aí vai ter essa noção de cidades independentes. Os povos que nós vamos ter os primeiros aí seriam a ilha de Creta, vai fazer parte da cultura grega, os aqueus, os dórios, são os povos também que vão vir. Os aqueus, eles vão vir do norte, ali da Península Balcânica, vêm do norte da Europa, mais um pouco ao norte, né, da região central ali. Os dórios também vão vir da região mais acima da Europa e vão invadir, expulsar os gregos que estavam ali. E esses gregos que vão ser expulsos, eles vão colonizar outros territórios na costa do Mediterrâneo e é chamada primeira diáspora grega. Aí seria a imagem dessa primeira diáspora, né? Como os dórios eles vão invadir, vão ficar principalmente na região do que viria a ser Esparta. E aí eles vão formar um berço ali de uma civilização militar que é a cidade de Esparta, por exemplo. E aí nós vamos ter também os eólios, né? Os jônios, os aqueus, muitos deles se dispersando ali para além da Península Balcânica, ocupando uma porção da Ásia Menor. Formação creto-micênica, isso daí é com base na civilização de Creta e na cidade de Micenas. As duas vão ser um marco da influência, né, da cultura do povo grego, vão ser as que vão mais se destacar. E aí só vão terminar esse auge dessa influência dessas duas civilizações após a invasão dos dórios, que é o povo mais militar. Tem o mito do Minotauro, e esse Minotauro ele viveria na ilha de Creta e pelo rei Minos, por isso que é o Minotauro, e havia um labirinto do rei Minos, esse labirinto do rei Minos havia um ser que era metade homem, metade touro, né, e ele estava preso ali, que representava como se fosse o cativeiro, né, do povo minoico com relação aos gregos, e ali eles vão perseguir, matar muitos gregos, até que um deles vai se libertar. E esse grego, ele acaba matando o Minotauro, libertando, digamos, simbolicamente, o povo grego, né, da civilização minoica. Tem vestígios até hoje de um palácio que tinha um labirinto, né, então as pessoas falam que esse mito, ele pode ter um resquício de verdade, já que havia esse palácio na ilha de Creta, com o rei Minos, que seria um labirinto. Os dórios são guerreiros que vão destruir as cidades gregas e vão causar aí, digamos assim, as pessoas falam que seria a Idade Média da Grécia, que os gregos eles tinham escrita e essa escrita vai desaparecer durante séculos e vai ficar somente a história e a cultura oral. E não é à toa que a Ilíada e a Odisseia vão narrar de forma oral durante séculos, só depois que vão ser escritas. Aqui está o período aí do período homérico, vai ter os refugiados da primeira diáspora grega, vai formar as comunidades gentílicas, que seriam os guenos, e aí essas comunidades elas vão crescer até o momento de disputarem entre si por terras, as melhores terras, né? Essas melhores terras vão ficar na mão daqueles paters, né? As pessoas que estão liderando o Guenos e vão dar essas melhores terras para os seus elos mais próximos familiares. Os mais distantes vão ficar com as piores terras ou não vão ficar com nenhuma. Muitas pessoas, por conta de não ter terras para cultivar na Grécia, vão se dispersar novamente e do povo grego vai se dispersar novamente e é a chamada segunda diáspora grega. Aí tem uma ideia do que seria a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela vai falar sobre a Guerra de Troia, que é muito conhecida em várias esferas aí da cultura ocidental, do teatro, do cinema, quadrinhos, desenhos. Muito se fala sobre a Guerra de Troia. A Odisseia é a história de Ulisses, ou também é chamado de Odisseu, que ele termina a Guerra de Troia, ele vai tentar voltar para a ilha dele, Ítaca, só que nesse percurso de volta ele vai demorar anos para conseguir e vai enfrentar vários deuses, demônios, semideuses, vai ter que ir no mundo dos mortos. É um cara que também é conhecido nesse trecho
né, muito conhecido da história, né, uma odisseia. Até hoje quem tem uma grande aventura é dito como uma odisseia. Aqui está a segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega vai formar a desintegração daqueles núcleos familiares que seriam guenos e a formação da propriedade privada e a ocupação do sul da Itália, principalmente. O período arcaico vai ser o surgimento aí do que viria a ser as chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados, elas têm uma característica, ó. Primeiro tem um indivíduo, o indivíduo com base familiar é um grupo, né, ele vai formar como se fosse o genus, esse genus tem um pater, esse pater, ele vai priorizar alguns, né, mais próximos e vai distanciar e deixar de forma excludente os mais distantes do seu laço familiar. Quando se junta alguns genus, vai ser a frátria. Quando essas frátrias elas vão se reunir, elas vão formar as tribos, ou seja, vários genus e frátrias reunidas, e quando se junta várias tribos, nós vamos ter o chamado demos. Demos significa povo, e o demos ele vai dar origem aí à cidade-estado, é a conversão de uma cidade-estado. Então, Atenas, Esparta é como se fosse a união desse processo que demorou alguns séculos para acontecer até se formar cidades, e que vão ser independentes entre si. Das cidades-estados nós vamos ter aí Atenas, que é a mais conhecida, e Esparta também. A cidade grega ela tem um núcleo habitacional, ela vai ter a parte rural também dos camponeses, dos produtores, mas no centro da cidade tem uma região ali que é chamada de ágora, é uma praça, é onde vai ter as instituições, é onde as pessoas também vão se encontrar, vão debater política, as estruturas de votação, de representação, teatro também estão ali, parte de julgamento também, o direito grego, ele também é muito referido, muito requisitado nesse momento, né? Então, assim, são os momentos mais importantes. Seriam mais ou menos o centro da cidade, coisa que hoje também nós temos em muitas semelhanças com essa chamada ágora, né? O centro da cidade, o centro de encontro entre as pessoas. Aí está o exemplo também do que seria a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela tem uma característica que é um ponto alto, esse ponto alto é chamado de Acrópole. A Acrópole é onde tem um templo do Párteno, por exemplo, e o Párteno foi construído no período clássico. Até hoje tem os resquícios, né, do Párteno, e tem 2.500 anos mais ou menos, e ele até hoje tem uma importância na cultura, né, grega muito grande. Atenas, então, é uma cidade que nós vamos ver que ela tem uma prosperidade econômica, é muito voltada para a questão do mercado marítimo, então a economia voltada para o mar cresceu demais, então ela teve uma importância de destaque em toda a região, e ela também ficava uma região cercada de montanhas e virada para o mar. Como o solo não era dos melhores, ela voltou muito para esse comércio marítimo. Aqui está a região que seria a região da Ática, ali está Atenas, e tem um porto muito conhecido na época, que era o Porto de Pireu. E aí vai ficar ali entre o mar Egeu e o mar Mediterrâneo, né? Então tem muitas ilhas próximas e também um continente. A sociedade de Atenas era dividida entre eupátridas, que eram os melhores, aqueles que ficaram no Genos, historicamente, aqueles que tiveram as melhores terras, eram chamados de eupátridas, grandes proprietários de terra, e também a elite política durante muito tempo na Grécia. Havia os georgóis, que seriam os pequenos proprietários, os demiurgos, que seriam comerciantes, as tetas, que seriam camponeses sem terra, seriam o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, os tecnais, que seriam pessoas que estavam ali sem terra e vão viver do artesanato, e os metecos, que são estrangeiros, e os escravos. Detalhe o seguinte, muitos estrangeiros, os metecos, não vão ter direitos políticos em Atenas, e escravos, obviamente, também não vão ter nenhum, mas nós vamos falar que isso é só na parte da democracia. Até surgir a democracia demora um pouquinho. Então vai ter algumas instituições em Atenas, das mais famosas no auge dela, quando ela forma a democracia, que é a Eclésia, vai ser a Assembleia, essa Assembleia onde vai reunir todos os cidadãos, e essa vai aprovar medidas que seriam da Bulé. A Bulé é mais ou menos o que é o nosso Congresso hoje, tá certo, pessoal? Aquela galera responsável por criar as leis. E também vai votar nesses representantes. Então, a Bulé é um conselho de 500 pessoas que vão elaborar leis a serem votadas pela Assembleia Popular. E isso, eles vão ser escolhidos na Eclésia também. Tem um arcontado, que é aqueles que vão exercer a justiça e a administração, seria um misto aí do poder
judiciário e o poder executivo, e tem os estrategos, aqueles que vão cuidar dos exércitos, seriam aqueles poderes militares, os generais, né, os comandantes ali. E o Elieu é o Tribunal de Justiça Popular, quando a comunidade ela tem também que tomar decisões de justiça sobre algum quesito. Os períodos de Atenas que nós vamos ter dos mais importantes, dos legisladores, né, que vão até chegar na democracia, é Drácon, que é o primeiro cara que vai criar as leis escritas, tanto em Atenas como em Esparta, como em Roma, há um momento em que as leis ela tem que se transformar em leis escritas. Isso representa um marco, porque fica mais difícil para a elite manipular as leis. Por isso que isso é um momento importante. Ele vai redigir as leis que eram orais e eram modificáveis para leis escritas, e agora as leis elas não poderiam mais ser esquecidas ou lembradas ou modificadas conforme o interesse. Solon é um cara importante porque havia pessoas na Idade Antiga, vocês sempre vão ter que lembrar que havia duas formas de você ser escravo. Ou você era escravo por dívida, você não conseguiu pagar contas, dívidas com alguém, geralmente alguém da elite, você se tornava escravo, e também por guerra. No momento que havia guerra entre povos, entre cidades, se a pessoa que foi derrotada ela poderia ser convertida à escravidão. Isso em Roma vai ser elevado à 10ª potência, mas Atenas também foi uma cidade escravista. Mas vamos lá. Ele vai abolir a escravidão por dívidas, vai libertar quem estava devendo da prisão e da escravidão. Ele também vai devolver as terras confiscadas pelos credores, vai dividir a sociedade de forma censitária, ou seja, de acordo com sua renda, e vai dividir isso em 4 classes sociais, e todas elas teriam que ser iguais perante a lei. Isso era uma coisa nova, né? E até hoje a gente tem essa dificuldade de implementar, pessoas serem consideradas iguais diante da lei. Vai criar o órgão da legislação, que vai ser a bulé, e vai preparar as leis para ser votado na eclésia. Então, Solon tem uma importância muito grande. Depois vão ter os tiranos de Atenas, Pisístrato, e depois os filhos dele, Parco e Hípias. Pisístrato vai estabelecer ticrania, porque ele vai dizer que havia diferenças sociais muito grandes ali, e essas diferenças sociais, elas não estavam sendo atendidas para amenizar pelos mais ricos eupátridas. Então, ele vai estabelecer a tirania como forma de obrigar os eupátridas a fazer uma reforma, digamos ali. E o que é que ele vai fazer para isso? Criar obras públicas e dar emprego para a galera, principalmente aqueles que não tinham terras, os tetas e os gerjóis, que eram empobrecidos. E então ele vai dar espaço para essa galera poder trabalhar. É como se fosse um programa de aceleração do crescimento, PAC. Depois vai ter 2 filhos que vão fazer muita cagada, e Parco e Hípias. Eles não vão conseguir manter as reformas do pai e vão governar para si mesmo. Isso daí vai gerar mais conflitos sociais e eles vão sendo retirados dali. Aí nós vamos ter Clístenes, que é o ponto-chave de Atenas. Vocês pensarem em Clístenes, vocês vão ter que pensar numa situação onde o governo de Atenas é um governo declaradamente como um governo ineficiente para a maioria da população. Isso vai gerar insatisfação e um risco de revolta muito grande, apesar das reformas feitas por Drácon, por Solon, não vai ser suficiente, até o momento que Clístenes ele vai propor uma forma de governo de participação direta, onde todas as pessoas que seriam consideradas cidadãos teriam direitos iguais. Isso daí é Clístenes, ele vai propor isso no século 6 depois de Cristo, e aí ele vai ser considerado o pai da democracia, instituir a democracia. Democratia significa o povo no poder, o poder que emana do povo. Então a democracia ateniense ela vai ser formada por pessoas que são cidadãos, e os cidadãos, eles vão ter que ser filhos de pai e mãe ateniense, eles vão ter que também ser representados por pessoas que são homens, né? Então tem que ser adultos também, e não podem ser nem estrangeiros, nem escravos, e nem mulheres, no caso. Então, você vai ter uma porção muito pequena da população de Atenas, para vocês terem ideia, tinha 400 mil habitantes e somente 35 mil poderia ter direito à cidadania. Era uma democracia excludente, mas se a pessoa se encaixasse em cidadão, no caso essa minoria, né, não importaria a renda, o mais pobre quanto mais rico teriam as mesmas condições. Então, havia problemas históricos naquela época de não reconhecer escravos, mulheres e estrangeiros, mas também havia uma igualdade muito grande dentro da cidadania, que é um exemplo para as democracias, né, do sufrágio, o direito das pessoas votarem. Então, é um marco na história, considerando que isso daí foi há 2.500 anos atrás.
Nós estamos falando da nossa sociedade de hoje, que a nossa democracia tem muitos problemas, e nós tivemos várias ditaduras militares, e a República foi programada em 1889, tá bom? Só para a gente ter ideia como é que é recente, de lá para cá tivemos várias ditaduras. Tá um exemplo aí da Acrópole, da Ágora. Tinha o ostracismo também. O ostracismo é quando você tinha uma galera que poderia ser considerada, ou alguém, né? Considerada uma ameaça à democracia. Essa ameaça à democracia, ela era convertida numa situação onde a pessoa ela poderia ser expulsa. Então, quem era um perigo à democracia, cidadãos perigosos iam participar de uma assembleia, de uma votação, e onde as pessoas iam colocar os nomes de quem poderiam ser considerados uma ameaça. Esses nomes eram um pedaço de cerâmica. Quem tivesse um nome recorrente ali, a pessoa foi muito escolhida, ela poderia ser expulsa. Ela perdia a cidadania dela durante 10 anos e tinha que viver fora de Atenas. Depois de 10 anos ela podia retornar. É uma forma peculiar, digamos assim, o ostracismo. E até hoje nós falamos de alguém que cai no ostracismo como alguém esquecido. Tipo, sei lá, uma banda que ninguém lembra mais, a banda Restart. Cadê essa galera? Caiu no ostracismo. Então hoje esse termo ainda continua conosco. Esparta é uma cidade de guerreiros, é uma cidade militarizada, isso daí por conta da formação dela. Ela sempre vivia em estado constante de atenção militar por conta de perigos de revolta, né? Então, eles vão ter um sentimento de nacionalismo muito grande, o indivíduo tem uma submissão total ao Estado, que seria, no caso, Esparta, e uma sociedade conservadora, totalmente patriarcal, aristocrática, guerreira e com o princípio da eugenia. Não vai aceitar cidadãos espartanos que tenham deficiências de nascimento, deficiências físicas ou intelectuais. As pessoas, principalmente quando eram recém-nascidas, tinham deficiência física, elas eram jogadas de um penhasco. Isso daí por conta que o corpo do espartano estava a serviço do Estado e não poderia ter defeitos. Aí tem um exemplo de Leônidas, This is Sparta, isso daí está refletido como um dos ícones da cultura já, pop, e o filme 300 de Esparta vale a pena vocês assistirem também, se não assistiu, vale a pena, mas aí está o camarada Leônidas mostrando na região do Peloponeso, onde é que ficaria a cidade de Esparta. Também vocês vão ver aí que nós temos a sociedade espartana dividida em classes, ou então em grupos sociais. Os espartanos, ou então também conhecidos como esparciatas, eles eram o principal grupo e era elite militar. Quem eram os soldados de fato, constantes, eram eles, e eles não tinham outra atividade a não ser soldado. Existiam também os periecos, que eram principalmente estrangeiros, eles eram pequenos proprietários, vão se dedicar ao artesanato, ao comércio e uma pequena agricultura. E os espartanos eles vão ser os grandes proprietários de terra. Só que quem vai trabalhar nas propriedades de terra seriam os ilotas. Os ilotas eles não vão ter direitos políticos, é como se fossem servos, e eles vão estar presos à terra. Se algum tentasse se revoltar ou cometer um ato de rebeldia, eles seriam sumariamente mortos. Dizem que os espartanos conquistaram os ilotas lá no início da formação da cidade, e eles sempre ameaçavam se revoltar. E os espartanos se acostumaram a ter um hábito de estarem sempre prontos com o exército para conter a revolta. Então, foi uma cidade considerada como um estado de militarização constante, né? Então, ela sempre estava ali pronta para um combate. Então, isso acabou formando a cidade. Então, essas seriam as 3 principais classes. O sistema vai ser oligárquico. Oligarquia, se democracia é um governo do povo, o governo é onde emana do povo, né, dos cidadãos, oligarquia é um governo de poucos. E esse governo de poucos é porque a minoria da sociedade era esparciata mesmo, era espartana. E a maioria vivia sem direitos políticos, que seriam ali os comerciantes, ou os servos ali, os quase escravos, que seriam os ilotas. E aí vocês vão perceber que há também uma forma de diarquia de 2 reis. Os 2 reis geralmente tem funções onde um está na cidade, o outro pode estar em campanha militar. Eles vão representar as 2 principais famílias que existem na Grécia. Então, em Esparta, as 2 principais famílias elas vão dividir o poder, e aí vai haver também uma assembleia, só que ali é chamada de Ápela. Ela vai ser formada por espartanos com mais de 30 anos, e a Ápela vai ser responsável por eleger a Gerúsia e o Eforato.
nós vamos ver que a Jerúsia, ela é uma entidade que tem uma camada menor, 28 espartanos, e os dois reis vão formar 30. E essas pessoas, elas vão ter mais de 60 anos e vão ter as atribuições de que se corresponde ao legislativo, criar as leis, e ao judiciário. E o eforato vão ser pessoas também escolhidas periodicamente, que vão representar a função do executivo, ou seja, de administrar a cidade de Esparta. E eles são conhecidos como éforos. E os reis vão ter funções religiosas e militares, ou seja, os reis não tinham função de governar, de administrar de fato. Eles poderiam consultar os éforos para tomar alguma decisão, mas eles tinham essa característica de representar a religião e o poder militar, os generais. Então era um governo totalmente diferente do governo de Atenas. Aí então um pouco da sociedade que vocês vão perceber, da sociedade espartana. Perceba ali os adultos espartanos, aqueles que vão ter esses maiores direitos, eles são uma minoria da sociedade, onde vai ter a família dos espartanos, crianças, pessoas com menos de 30 anos, né, não vão ter direitos políticos ainda, as mulheres, e também aí vocês vão ter os ilotas e os periecos, sem funções nenhuma. Os ilotas, eles não têm direito nenhum, porque é um povo praticamente escravizado, sem direitos algum, e em constante opressão para trabalhar no campo e para não se revoltar. Mas aí nós vamos ter a Assembleia Popular, que é a Assembleia dos Espartanos Cidadãos, vai haver também os periecos, que são os habitantes da periferia, e eles vão ser obrigados a prestar serviço militar em guerra, quando houver a necessidade. A Assembleia Popular, ela vai eleger a Jerúsia, o Conselho de 28 cidadãos, mais os dois reis. Os dois reis vão governar o exército, e aí nós vamos ter também esse elemento. A Assembleia elege a Jerúsia, e a Jerúsia ela tem capacidade de veto com relação às decisões que a Assembleia Popular pode vir a ter. E elas vão eleger também a Assembleia Popular o eforato, as pessoas com os poderes executivos, os poderes de governar, tudo bem? E os reis aqui, eles não têm o poder executivo, mas eles vão ter o governo do exército e fazer parte também do conselho da Jerúsia. Então, a formação, a estrutura política que nós vamos ter de Esparta é essa daí, bem rígida, diga-se de passagem. E o serviço militar dos espartanos era de quando ele começava a ser treinado, dos 7 anos de idade até os 60. Então, um soldado espartano com 60 anos era bem impossível, e morrer em guerra era uma honra, era uma glória, então não havia problema se eles morressem em guerra, não havia o que se envergonhar. Vamos lá. Aqui vocês vão ver que tem uma referência entre Atenas e Esparta. Isso é bacana de vocês notarem, porque a economia de Atenas era mercantil e de Esparta era agrária, ligada à terra, e as terras tinham aquele regime de servidão ali dos ilotas que eram obrigados a trabalhar. A educação era formada para o cidadão, para a política, né, futuramente para a democracia, e em Esparta seria uma educação militar, formada para a guerra. A cidade de Atenas era cosmopolita, recebia diversas pessoas de vários locais da cultura helênica e de povos de outros locais também. E havia xenofobia em Esparta, eles se achavam superiores, eles tinham uma rejeição a povos vindos de outro lugar, então Atenas não era comum receber outras culturas. A política democracia foi estabelecida em Atenas, o povo no poder, e uma minoria, que seriam os esparciatas, é que vão governar, então, uma oligarquia em Esparta, tudo bem? Aí vocês vão ver o período clássico de Atenas, é o auge, as cidades e estados elas já estão formadas, já estão estabelecidas, e aí nós vamos ver que há uma diferença aí, porque agora vocês vão notar, tem guerras que vão ser contra os persas, aquele império que eu falei para vocês que era muito grande. Essas guerras contra os persas chamadas guerras médicas, lembra que os persas também são conhecidos como medos, e os helenos chamavam os persas de medos, então por isso que é chamado de guerras médicas. E aí vai ser o auge da civilização grega, e também vai ser o período onde nós vamos ver os principais conflitos. Então tem as guerras médicas, que são gregos e persas, vai ser consequência do imperialismo persa, que vai se expandir ali para a região da Ásia Menor, ou seja, para as cidades da Grécia, e tem a Batalha de Maratona. Maratona, ela não é à toa que existe essa herança na Olimpíada. A Batalha de Maratona é no litoral, quando os gregos vencem, dizem que o general nomeou um soldado para correr
de maratona até Atenas para dar a vitória, e era 40 quilômetros, né? O soldado correu 40 quilômetros, não tinha cavalo, e ele deu a notícia da vitória dos gregos, né? E depois ele morreu. Em homenagem a isso, virou um jogo olímpico, um esporte olímpico. E então a maratona até hoje é disputada e tem 40 quilômetros, que seria a mesma distância percorrida. Mas tem outras batalhas, a Batalha de Salamina, Batalha de Plateia, Batalha das Termópilas. Aqui está a região dos conflitos que seriam, né? Então o Império Persa seria todo esse, os macedônios acabaram se tornando, de certa forma, ali, né, territórios conquistados, tem os povos neutros, e tem ali os aliados gregos, né, o povo grego contra o Império Persa. Perceba que o Império Persa é muito grande, mas eles acabaram vencendo as principais batalhas, seja no mar ou seja na terra. Depois de fazer com que os persas saiam dali e prometer nunca mais invadir a região da Grécia, eles nunca confiaram nisso e criaram uma liga, que é chamada Liga de Delos. Essa liga ou confederação, ela foi representada, né, por Atenas, que acolhia todo esse dinheiro para essa confederação, só que esse dinheiro não ficou guardado. Atenas começou a administrar isso para construir grandes templos, grandes construções em Atenas, que foi o auge de Atenas, na verdade. O Párteno foi construído com esse recurso, porém, as cidades que pagavam esses impostos acabaram se sentindo oprimidas, né? Muitas delas tinham que pagar impostos, se não pagasse, Atenas começou a oprimir e ameaçar. Então, muitos povos acabaram recorrendo a Esparta para botar a moral naquele lugar. Aí falaram para os espartanos lá, velho, é o seguinte, Atenas aí tá querendo aí dominar o negócio aí, vamos ver o que você pode fazer, vai deixar. E aí as cidades que eram próximas a Esparta ou Atenas acabaram entrando em conflito primeiro, e depois foram convidados Esparta e Atenas a participar da guerra, e era um conflito também, digamos assim, esperado, né? A algum momento essas duas potências iriam se enfrentar. Então, a Liga do Peloponeso, a Conferência de Delos, a Confederação de Delos entraram em conflito, então tiveram várias cidades de lado a lado. Eram guerras que eram periódicas, então as pessoas elas atacavam, depois elas voltavam para fazer as suas colheitas anuais, então não era uma luta sem parar. Então, foram vários conflitos, houve vitórias dos dois lados, e ao todo foram 28 anos de lutas, que acabou destruindo a região da Grécia. Esparta acabou saindo vencedora, mas Esparta também não conseguiu levar durante muito tempo essa hegemonia, e depois acabou que Tebas conquista também, mas ela não consegue durar muito tempo, porque depois vão vir os macedônios, uma região da Grécia que ficava meio afastada, e os macedônios que ficaram meio acima, eles vão dominar aquela região através de Filipe II, e eles vão transformar a Grécia toda com cidades-estados em uma espécie de feudo, ou então de reino, né? Então o reino da Grécia era um só, era unificado. Ele morre, o rei Filipe II, e acaba sucedendo o seu filho, que seria Alexandre. Alexandre, ele vai assumir em 338, e ele acaba impondo uma forma de governo que é construir um império, né? Esse império aí agora, toda a Grécia vai conquistar a Ásia. Essa conquista é chamada de helenismo, porque o Império de Alexandre o Grande vai levando a cultura grega, ou seja, a cultura helênica, para outras regiões, para outros povos, e essa cultura vai consolidar a dominação dos gregos contra os persas, e também a cultura grega sendo difundida por vários desses povos. Mesmo depois que acaba o período helenístico, a cultura grega ela consegue ser difundida e mesclada com várias outras culturas, e os gregos também absorvem vários elementos dos outros povos. Então é uma fusão aí, digamos, das culturas grega com de outros povos. Então Alexandre tem uma adoção aí do que viria do Império dos persas, que é a diplomacia, de respeitar as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos, e de promover casamentos entre os gregos, generais gregos, com princesas dos povos conquistados. Então ele queria fazer uma mescla ali. Então poderia também ser a primeira visão de um mundo globalizado, que era aquilo que ele queria, de não existir mais gregos contra o mundo, de existir um povo só, com essa mescla aí da cultura grega com outras civilizações. Então Alexandre o Grande ele tinha muito respeito por isso. Detalhe que ele foi educado, o mestre dele, né, ele foi discípulo, digamos, de Aristóteles. Então Aristóteles educou Alexandre durante muito tempo, e ele acabou tendo várias visões
avançados no respeito de política, e ele queria implementar isso de uma forma especial em toda a região conquistada. Então, o helenismo vai ser a fusão dos elementos gregos com as culturas locais, e isso vai receber o nome de helenismo, né? Porque os gregos se chamavam de helenos e a região não era a Grécia, eles conheciam aquilo como Hélade. Aí está um exemplo do que seria o Império de Alexandre. Perceba que ele ficou maior em termos, né, do que o persa. E ali está a região da Macedônia em roxo, a região da Grécia, que foi o que o Filipe II, o pai dele, conquistou. E quando Alexandre conquista, vai ser a parte toda de laranja. E é um território onde ele tinha um interesse muito grande de conquistar esse Oriente, né? Era muito mal falado pelos gregos, eles temiam esse Oriente e ele resolveu enfrentar. Ele conquistou a região do Egito, ele acabou sendo considerado faraó no Egito. Ele conquistou a região que seria da Palestina também, né? Ou seja, aqueles povos hebreus, eles vão ser conquistados, a região dos fenícios, a região da Mesopotâmia vai ser conquistada também. E aqui o Império Persa também será conquistado, que já estava na Mesopotâmia, e ele acabou transformando a capital do Império na Babilônia, né? O jardim suspenso da Babilônia. E foi conquistando essa região, que seria do início da Pérsia, né? E até a Índia. Aqui ele parou porque o exército não queria mais avançar. Então os gregos acabaram recuando, não tinha mais vontade de seguir. 10 anos depois de batalhas, os gregos acabaram falando: oh, não quero mais não, velho, acabou, já deu, tá bom, não tá não? Aí Alexandre acabou tendo que recuar porque ele não tinha como ir sem a vontade de seu exército. Detalhe que ele construiu várias cidades com o nome de Alexandria. A mais conhecida foi a que fica no Egito, que tem o farol de Alexandria, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e Alexandre acabou tendo essa mania de construir várias cidades durante seu império, né? Enquanto ele avançava, ele fez várias dessas cidades. Então, algumas delas acabaram mudando de nome, mas no Egito ficou com o nome dela até hoje, né? Alexandria. Então, esse aí é o legado da cultura grega que foi difundida entre esses povos, e por isso que é chamado de período helenístico, através desse império de Alexandre Magno. Depois que ele morre, os seus generais vão ficar com alguns territórios. O mais conhecido vai ser o de Ptolomeu, que vai ocupar o Egito. Ele vai acabar se transformando no faraó do Egito, e a dinastia ptolomaica vai durar aí mais cerca de 300 anos, e uma das descendentes de Ptolomeu vai ser Cleópatra, e Cleópatra é a última rainha do Egito, é o último momento que há uma autonomia do governo do Egito, e vai ser dominado depois pelos romanos. Aí nós vamos conhecer Júlio César, Marco Antônio e Otávio Augusto, juntamente com Cleópatra. Mas é um detalhe aí, um resquício da cultura helênica, né, no Egito. A última dinastia do Egito foi uma dinastia helênica. Aí então um resumo, eu vou postar isso para vocês, evidentemente, mas aí tem um resumo dos períodos da Grécia, né? Civilização creto-micênica, que é a pré-homérica, civilização homérica, arcaica, formação das polis, aí entra no período clássico, decadência das polis e formação do Império de Alexandre, né? O Império da Macedônia, e conquistando e difundindo essa cultura para outros povos. A cultura grega, teatro, filosofia, arquitetura, Olimpíadas, o pensamento grego é muito diverso, então é baseado na razão, vai supervalorizar o homem, então é antropocêntrica, tanto que no período do Renascimento eles vão tentar resgatar essa cultura greco-romana. Entre as principais pessoas da cultura grega, da arte grega, nós vamos ter os pensadores Sócrates, Aristóteles, Platão, nós temos Hipócrates, que é médico, aquele que tem o juramento de Hipócrates, muitos cursos de medicina até hoje tem, Homero, que é um poeta, dramaturgo, Aristófanes também, Sófocles, Fídias, que é um escultor, ele vai construir o Párteno e a estátua de Zeus. Aí nós vamos ter também Euclides, que é um matemático, Tales de Mileto, que é um dos pré-socráticos, filósofo e matemático também, Pitágoras. Aí está um exemplo do Párteno, que existe até hoje, tem as ruínas dele, ele passou por várias guerras, então, mas ele está tecnicamente bem conservado. Algumas partes foram saqueadas e levaram para museus ao redor do mundo, né, no século XIX. O Parthenon aí, o período dele de construção, como ele vai ser um símbolo da Grécia, né, ele é monumental, vai ter em homenagem a Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, e tinha uma estátua gigantesca lá dentro também, né, só que ela foi destruída depois de um tempo. A forma que foi construída, aí vai ter as colunas, tal, os arquitetos, a história da Grécia vai ser contada ali, a religião, tem os deuses,
da mitologia grega, muito conhecido também. Então, Zeus, nós vamos ter Ares, Atena, Apolo, Artemis, Afrodite, deusa do amor. Esses aí vão ser muito conhecidos. E os deuses gregos aí, ó, Zeus, Afrodite, Dioniso, Palas Atena, Apolo, Artemis, Hera, Deméter, Hermes, Ares, Hefestos. São só alguns desses reis aí. Alguns são mais conhecidos, outros são menos conhecidos, mas tem vários. A mitologia grega tinha deuses e semideuses aos montes, assim como os titãs, né? A mitologia da criação é um manancial de criações e de interpretações, né, do mundo, e até hoje serve muito de referência para várias narrativas que os homens vão contar, né, seja de ficção ou seja de análise mesmo filosófica da criação e produção de significados do homem. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho, de fato, aí tá Hércules, um dos semideus, né? Em várias partes da cultura ele vai estar retratado também, é um dos mais conhecidos. Dos semideuses aqui, Teseu, Minotauro. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar um pouquinho das Olimpíadas, é um clássico aí também da cultura. Era responsável por parar guerras, interromper, né, em períodos de guerra, as guerras elas eram paradas, os esportes que haviam lá. Depois vocês vão dar uma olhadinha nisso aí com calma. Mas eu penso que vocês podem aproveitar esse conteúdo, assim espero, e que isso seja importante para todos. E é isso. Um abraço, valeu, galera, até mais e espero que a gente tenha uma ótima aula aí. Não sei se eu vou conseguir avançar esse conteúdo até o final, mas que a gente pelo menos consiga ter uma, digamos assim, aprendizado, né? Dessa cai muito no vestibular e eu sou de filosofia, sou suspeito para falar também, mas acho que vai dar tudo certo. Valeu, até mais. Um abraço a todos e a todas. Estamos aí. Até a próxima, galerinha. Até nossa aula. Valeu. Grécia é isso aí.